Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que estão já me assistindo, aqueles que irão assistir. Hoje vamos receber aqui a doutora Rejane Sanches, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Seccional de Santa Catarina, e vamos falar sobre feminicídio e os índices alarmantes, né? O que é que nós podemos fazer enquanto cidadãos e cidadãs para coibir, para prevenir. Então será uma fala em que nós, com relação a toda a experiência da doutora Rejane com relação ao tema, que ela vai nos informar, vai nos dar o conhecimento, né, do que pode estar ocorrendo com esse índice alarmante do feminicídio aqui no estado de Santa Catarina. O que é que estaria estimulando isso, né? O que estaria fazendo com que essas mulheres que sofriam por determinado tempo violência doméstica, mesmo utilizando a Maria da Penha, ainda, infelizmente, não consegue coibir quando o assassino, né, quando aquele homicida tem isso em mente, né? Então, nós vamos conversar hoje aqui, a doutora Rejane. Vamos ver se ela já está chegando aqui. Um minutinho, vamos olhar. Não chegou ainda. Não chegou ainda. Então, hoje o bate-papo é com a doutora Rejane. Estou só aguardando ela chegar. E no qual nós discutiremos esses índices alarmantes de crescimento do feminicídio aqui em Santa Catarina. E ainda, né, o que nós poderíamos fazer, o que o Estado, né, poderia fazer, quais as medidas que o Estado poderia tomar para que não somente reduzisse esses índices, mas que prevenisse, né, que nós tivéssemos políticas preventivas com relação a esse tema. Só um minutinho, vou ver, acho que a doutora Rejane está chegando. Minutinho só, gente, por favor, por gentileza. Vou ver. Boa noite novamente para quem está chegando. Estou vendo um monte de gente conhecida aqui. Doutor Jorge Borges, doutora Flávia Lima, doutora Elza Galdino. Que honra, doutora Elza, hein? Que honra! Estamos aguardando a minha convidada chegar. Ela deve estar presa no trânsito aí. Então, hoje o nosso tema, né, como a gente já falou e vai repetir, saudade, doutora Elza, da gente bater aquele papo lá no gabinete. Então, hoje a gente vai conversar sobre o tema, né? Um tema que está de alguma forma, né, nos deixando um pouco angustiados e preocupados com essa situação, porque nós temos aí 14 anos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela colaborou muito, né, com a prevenção, para que quando um companheiro ou um marido, né, tivesse essa atitude da violência doméstica, ele pensasse um pouco antes, né? Então pensasse, porque ele sabe que ele vai preso, o crime ele vai ter que pagar fiança, ele vai ser preso em flagrante, né? O que antes não ocorria, né? Nós temos um Código Penal, infelizmente, ainda muito voltado ao patrimônio, né? Em que valoriza esse patrimônio e muito pouco a vida. Então, se nós temos, às vezes, né, situações em que a vida da mulher, principalmente num país ainda, nosso Brasil, né, não que o resto dos países na Europa, mas principalmente nos continentes lá no Oriente Médio, a gente sabe que a mulher tem é tida como ainda, né, uma coisa muito objetificada. Apesar no Brasil de nós termos melhorado, mas ainda
o brasileiro, o homem brasileiro ainda, infelizmente, tem esses olhos, né? Não são todos, né? Não são todos, mas... Opa, já está dizendo que está vindo. Não são todos os homens, mas uma grande maioria ainda, né? Infelizmente, olha, tem esses olhos, né? Esses olhos machistas, esses olhos que a gente diz, né? Que contém a masculinidade tóxica, né? Com relação à mulher. Já vou chamar a nossa convidada que acabou de chegar. Guardando aqui. Oi, doutor. Tudo bem, querida? Tudo ótimo, tudo ótimo. Deixa Muito eu aumentar meu som aqui. tá. Pronto, deu. Tá tudo ótimo. Eu vou botar, acho que tá bom aí, será o áudio, porque eu tô sem fone, esqueci de colocar o fone, mas eu Para sempre mim tá coloco, tudo certo, para mim tá tudo certo é? aqui. Uhum. Então tá. Regiane, primeiramente, querida, quero te agradecer tu ter aceitado o convite de vir bater esse papo aqui no meu canal, né? Sobre feminicídio, sobre esses índices alarmantes aqui no nosso estado de Santa Catarina. Quero agradecer muito, que para mim é uma honra tu estares aqui comigo. Sou tua fã, tua admiradora pelo teu trabalho. Então eu queria muito que hoje tu falasse muito daquilo que tu fazes lá na comissão, né? E do que tu tens presenciado aí com relação a esses índices, né? Eu até hoje teve um comentário aqui no na nossa postagem do card da nossa live. Uhum. A doutora Renata Castilho falou assim, nós falamos em 32, né? Ela já disse que tinha mais uma. Nossa Senhora. Eu nem até não deu tempo de perguntar, né, para ela o que que aconteceu, infelizmente, nem quando. Mas e ela até falou que esse número já tinha mudado, né? Então, e foi um número que nós conseguimos na segunda-feira na Secretaria de Segurança Pública. Então, para tu veres que, infelizmente, é um dado muito triste, muito angustiante para nós mulheres, né? E para as mães, né, que têm filhas mulheres, eu acho que toda a família, né, mexe com toda a família. Isso não é uma coisa somente da mulher. Então, Rejane, eu vou começar te fazendo umas provocações e tu vai discorrendo aqui, a gente está bem à vontade, né? Mas uma coisa que eu queria te perguntar primeiramente, eu queria que tu te apresentasse e falasse mais ou menos dos eventos que tu participasse com relação à mulher, aos direitos da mulher, ao feminicídio, essa violência doméstica, e depois tu pudesse nos dizer o que é que tu achas, né? A que se deve esse índice crescente do feminicídio, né? Qual é a tua ideia a respeito desse tema? E com esse aumento na pandemia, o que é que tu entendes que poderia ser diante né, dos teus estudos, diante dos eventos que tu participaste, ok? Tá Vamos legal. lá. Bom, Margarete, primeiro eu quero. Bom, boa noite, Margarete. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu escrevi isso lá no nosso post, eu vou renovar. Para mim é uma alegria muito grande estar contigo e é uma honra muito grande também, especialmente porque a gente sabe, né, do nosso dia a dia da OAB e eu conheço a tua luta, eu conheço todo o teu empenho numa causa tão nobre que são os direitos humanos, especialmente das pessoas LGBTQI+, e mais alguma letra que agora vai me falhar, porque também a gente Não, tá bom. surge uma letra a cada dia também, e vai me falhar agora, me perdoe. Mas realmente para mim é uma grande alegria estar contigo hoje aqui, uma honra, porque eu aprendo muito contigo. Aprendo especialmente o engajamento que é indispensável para nós que resolvemos abraçar a profissão da advocacia como a profissão das nossas vidas, onde a gente defende o interesse particular, mas quando tu se dispõe a te envolver em grupos, instituições, tu abraça outras causas e causas coletivas. A gente já teve juntas aí em algumas batalhas, em algumas situações para tentar mobilizar autoridades, enfim, para tentar promover o diálogo, porque, na verdade, o que você busca, o que eu busco é a pacificação social.
é que a democracia e a cidadania sejam implementadas na sua essência. Então, eu me sinto muito honrada, Margarete, de estar contigo aqui e muito feliz pelo convite. E em relação à minha atuação, eu sou advogada, tenho escritório aqui em Florianópolis, e estou presidente da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina. Me sinto muito honrada também, porque é uma função de muita responsabilidade, que a diretoria me concedeu, o presidente Rafael me concedeu, mandando já um abraço para a diretoria da OAB. Em razão dessa temática que é tão multidisciplinar, a gente trabalha em várias frentes. E eu costumo dizer que a temática da violência doméstica, ela acaba necessitando desse debate de várias frentes. Então, assim, é um debate interdisciplinar, há uma interseccionalidade de temas que acabarão por fomentar ou aliviar, enfim, a questão da violência contra mulheres. Então, assim, eventos que nós participamos, desde conferência internacional, agora sim, com a pandemia e por meio né, das possibilidades aí dos meios virtuais e digitais, eu participei, mas confesso que uma conferência internacional fora do país, assim, eu não participei ainda, né, mas pretendo sim logo participar. Mas a nível de Brasil, há muito tempo já a gente participa, todos os dias a gente hoje, inclusive com a pandemia, a gente tem aí uma oferta muito grande de conteúdo da melhor qualidade. Na condição de representante da Comissão da Mulher, evidentemente que sim, a OAB como uma entidade representativa que e também sempre chamada a participar das entidades, não só para fomentar o debate, mas também para contribuir, né, no aspecto legal. A gente participa, enfim, de vários fóruns, né? Vários. Junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça, enfim, parlamento, o executivo. Então, o trabalho realmente é um trabalho muito importante, é um trabalho muito grande. A Comissão da Mulher, ela tem cadeira no Conselho Municipal de Direitos da Mulher, tem cadeira no Conselho Estadual de Direitos da Mulher e várias outras entidades. E, assim, não tem um evento, não tem nenhuma uma notícia de alguma situação que envolva direitos de mulheres, especialmente violência doméstica, que a comissão da OAB da mulher não seja envolvida. E aí a responsabilidade aumenta, porque a gente precisa não só ter esses dados frequentes, né, mas também um aprimoramento constante das informações. Então, assim, não sei se você lembra exatamente da tua última pergunta, porque tu fizesse 3 perguntas de uma vez só, vamos devagar. Mas A primeira tu já respondeu que eram as tuas atividades. Aí a segunda, o que tu pensas a que se deve esse índice crescente do feminicídio no Brasil e no nosso estado também, né? Santa Catarina. bom, E na pandemia, por que que isso parece que aumentou mais? olha, Margarete, a gente pode elencar aí várias razões pelas quais a violência só cresce. Eu leio muito e busco muita informação a respeito desse tema, em razão do que eu falei anteriormente, da nossa posição, Sim. né? Uhum. E que somos sempre convidadas a falar. Mas, assim, de imediato, né? As questões clássicas que a gente traz, as questões culturais, o machismo estrutural, a própria cultura do estupro, que está enraizada em países especialmente como o nosso, a dificuldade que a mulher tem no mercado de trabalho, quando tem uma desigualdade de remuneração em relação aos homens, aí que vem a dependência financeira, a dependência econômica. O que mais que eu poderia relatar assim, isso é de sempre, né? Também uma necessidade, um problema. Até hoje eu recebi de uma colega uma palestra do TED que falava sobre a síndrome da impostora da mulher, né? Que a mulher ela tem uma famosa síndrome da impostora, que ela faz, mas ela nunca se acha capaz, ela nunca se acha preparada e quase como se fosse uma ausência de autoestima que não é dela, mas que colocam nela. E isso faz também com que ela fique vinculada a relacionamentos abusivos,
porque ela acredita, ou disseram para ela, porque a sociedade disse para ela que ela só será uma mulher capaz, uma mulher bem-sucedida, se ela tiver um namorado, se ela tiver filhos, se ela tiver uma casa, se ela souber cozinhar. Então, se ela não tiver essas habilidades, ou se ela não tiver construído esse cenário, ela não é uma mulher bem-sucedida. Então, ela acaba se entregando a relacionamentos abusivos e vive nesse ciclo em razão disso também. É claro que eu estou falando aqui, até porque a gente não tem muito tempo, de uma forma muito simplista. Mas, ultimamente, sem dúvida nenhuma, para mim, na minha avaliação, na minha opinião, a violência contra a mulher ela tem aumentado me parece, assim, eu acredito por três fatores assim que são muito, para mim são muito claros. O primeiro deles é que eu acredito, isso ainda não é um dado, mas isso tem muitos estudiosos que têm falado que é possível que a pandemia trouxe a quarta onda feminista. É possível, né? Porque a gente, por exemplo, agora na pandemia, as mulheres estão no front. As mulheres são aquelas que estão no front do combate à pandemia. As mulheres são 70% das pessoas que hoje estão nos hospitais, trabalham com limpeza, enfim, precisam aí estar à frente do enfrentamento da pandemia. E em razão disso, também não por isso, mas porque também há uma necessidade de maior representatividade política das mulheres. A internet trouxe essa possibilidade de maior informação, então a informação chega muito rápido, as pessoas se comunicam muito rápido. As mulheres há muito tempo já vêm se preparando academicamente mais do que os homens. Dados também demonstram que as mulheres hoje são maioria na academia, em pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso não só no Brasil, mas no mundo. Claro, quando não tem alguma questão cultural que impeça a mulher de estudar, né, como em alguns países. Mas isso tudo tem feito com que esse movimento de mulheres, isso é visível, não é a Regiane que está falando, não é a Margarete que está falando, isso é visível que as mulheres estão, além do fronte no combate à pandemia, também estão no fronte de grandes movimentos. Você veja que agora foi noticiado essa semana, está sendo noticiado, agora me vai falhar o país, né? Me perdoem. Mas houve uma eleição num país europeu onde a própria população está questionando, porque já se tem esse presidente há anos, há mais de 30 anos, e é uma mulher que justamente vem para fazer o contraponto e, para surpresa da sociedade, né, a sociedade mundial, os movimentos, as manifestações públicas têm sido lideradas por mulheres. No ano de 2020, agora, uma das primeiras notícias que eu li na Folha de São Paulo, inclusive numa coluna, falava exatamente sobre isso. Falava que 2019 tinha sido o ano das mulheres. E fazia um contraponto em relação à violência que as mulheres estavam sofrendo e esse acréscimo de violência. Tem muitos estudiosos que reputam o aumento da violência justamente esse movimento que as mulheres têm feito de desafiar essas estruturas de poder. Então, quando a mulher ela se coloca numa condição ou numa possibilidade de ser um nome à disposição de uma liderança política, por exemplo, ou quando as mulheres estão à frente de movimentos sociais, isso assusta, porque isso não é normal. A sociedade não está acostumada a ver isso. E na contrapartida, então, vem a violência, porque você precisa silenciar e precisa calar de alguma maneira. Tem um filme que, inclusive, a gente vai debater na segunda-feira, que eu já te convidei, mas eu vou convidar publicamente, até para quem está nos assistindo, que vai ter na segunda-feira, que a gente vai fazer um debate, que é Sufragistas, que fala do início do século XX, do início do século XX. Não, começa do século XX. Tá. Que fala da luta do movimento das mulheres pelo voto, né? E fala um pouco sobre isso. Assim, tem uma determinada parte que uma grande liderança ela fala que os homens, que assim, elas tinham passado 30 anos tentando, a partir do diálogo, conseguir o espaço, conseguir trazer a possibilidade de as mulheres votarem e participarem das decisões políticas, né? Até para poder ter alguns dos seus direitos ali acolhidos. E ela fala em determinado momento do filme que esse momento já tinha acabado, porque a única forma, a única linguagem que o homem conhecia, isso lá no filme, isso lá em 1900, né? 1902, né? 1900, ali até 1920, enfim.
mas a única linguagem que o homem conhecia era a linguagem da guerra, era a linguagem da violência. Então, eu penso que esse aumento da violência contra a mulher também está relacionado a isso. Há um desgosto ou há uma, me parece, uma negativa em relação a esse, abre aspas, empoderamento feminino, que também é uma palavra que as pessoas não gostam mais de usar, né? E é claro, é inegável também que, em se tratando de uma pandemia, embora os dados oficiais não sejam claros em relação aos registros dos feminicídios e das violências, porque feminicídio, é claro, a gente tem aí, como você trouxe, esse dado atualizado, mas isso assim, ó, isso é dado, como a gente gosta de dizer, de cadáver, que chegou e a autoridade policial e a autoridade de saúde identificou como alguém que foi assassinada, né? Mas as violências, violência patrimonial, violência sexual, violência moral, enfim, todas as formas de violência contra a mulher, muitas vezes elas nem chegam a ser registradas, né? E aí a pandemia, ela certamente ela fez com que esse número aumentasse, porque estamos todos, abre aspas, em cárcere. Não exatamente em cárcere, mas estamos todos com a necessidade de controlar a pandemia, manter o distanciamento social, também precisando ficar em casa. E aí outros problemas sociais, como o desemprego, né, o álcool e outras celeumas aí da vida, né, especialmente também aumentados com a pandemia, fazem do lar, infelizmente, dos nossos lares, né, e dos lares, um cenário perfeito para o aumento de crime e da violência contra as mulheres. Então, e aí, o terceiro motivo, eu penso também, é que a gente tem assistido não só no Brasil, mas no mundo como um todo, e eu não sei por que desse movimento, também alguns estudos vão falar sobre isso, esses movimentos da história, né? E que a sociedade ela tem esses movimentos, então a gente tem lá a extrema-direita, e depois a gente tem a necessidade de melhorar o cenário político até uma sociedade um pouco mais que tenha direitos sociais mais equânimes. Enfim, a gente vive um momento de autoritarismo e de uma necessidade de é o que eu percebo, né, Margarete? Assim, uma necessidade de autoafirmação por meio do autoritarismo de algumas autoridades especialmente, e que, infelizmente, as pessoas... Claro, você tem lá o maior líder da nação ou uma outra autoridade falando enfim, de uma determinada forma, ou desrespeitando mulher, ou falando de, enfim, qualquer assunto. É a maior autoridade que a gente tem no país, você vai entender que essa linguagem está adequada, ou seja, é quase como se fosse uma autorização Eu tive 5 filhos, 4 homens e uma fraquejada, não é isso? É mais ou menos isso, né? Então a gente tem então para mim agora, né, o aumento da violência está muito relacionado com essas 3 questões. E no Brasil especialmente, porque a gente tem ainda mais, no Brasil especialmente, ainda mais esse detalhe, que são as falas de autoridades que acabam fomentando essa polarização política, que as pessoas elas já não sabem mais o que pensar e acabam sendo levadas a imaginar que esse cenário de autoritarismo, de extrema violência, é o cenário ideal para se manter a ordem, para se recuperar a moral e os bons costumes. E isso gera essa violência toda. Quero fazer um comentário então, da tua resposta, Regiane, perfeita a tua resposta. E eu até quero depois conversar contigo sobre essa 4ª onda do feminismo, porque aí seria outra live, não dá para a gente falar agora. Mas eu queria te dizer o seguinte, pelo que tu me falou, então, nós vivemos um momento. Não se fala mais a palavra empoderamento, já não pode mais falar, porque a coisa é tão célere, né? Tão célere que a gente já não sabe mais quando fala errado. Mas essa digamos, a mulher conquistou seu espaço, está conquistando seu espaço, né? A mulher está tendo um espaço que ela não tinha, porque ela era invisível, né? Ela é invisível na história. Se tu vais observar fotos da história, tu não vê nenhuma mulher nos momentos históricos, nos momentos mais importantes. Tu não vê mulher nenhuma, só tem homem. Uhum. Dificilmente tu vais encontrar, né?
Quando você vê retratos da época medieval para cá, a mulher sempre está servindo, ou a mulher ela está sendo, ou ela é escrava, ou ela é a mulher que está servindo, ela está atrás do homem, enfim. Isso a gente já está sabendo, né? Quando estuda o feminismo, a gente já está sabendo. E nesse momento não, tá, não é o que está acontecendo. Muito pelo contrário, muitas mulheres estão à frente e tem homens Uhum, servindo elas. uhum, Muitas mulheres estão à frente do pelotão de guerra. uhum. E tu achas, então, que essa violência pode estar aumentando porque os homens, habituados há muito tempo no patriarcado, desse poder da mulher ter que servi-los, né? Da mulher ser a secretária, né? Uhum, Se alguém chegava no escritório e tinha dois advogados e uma advogada, perguntavam para ela se ela era secretária, não uhum. é? Não é, gente? Exato. Até nós, para sermos reconhecidas como advogadas competentes, muitos clientes nos contratavam, às vezes, quando eles precisavam ficar sob o guarda-chuva feminino. Uhum, Olha, quando ele estava com algum problema nesse aspecto, mas não pela competência, porque advogado bom era o advogado homem. uhum. Então a gente já sabe que nós passamos por diversas discriminações no mercado de trabalho, em todas as profissões. É o médico, a engenheira, principalmente também, que sempre foi uma profissão muito masculina. Enfim, então tu achas que também um aumento dessa violência seria porque a mulher agora está disputando com ele em pé de igualdade o mercado de trabalho, o poder? Então, como eu disse, eu assim, assim, é no mínimo, assim, como é que eu vou dizer? É irresponsável da minha parte dizer que é só isso, entende? Mas eu penso que isso também sem dúvida nenhuma, é um motivo também. Porque vamos lá, tem algumas coisas aí. Primeiro, para essa mulher, ela está no mercado de trabalho, se ela tem um filho, por exemplo, se ela resolve ter uma família, ela precisa de apoio. Será que essa família está apoiando integralmente? Quando eu digo família, não é só o marido, o companheiro, ou a companheira que seja, né? Mas enfim, aí a gente está falando de violência doméstica, no caso, o companheiro, né? Mas é também a família dela. Será que ela tem estrutura de fato para poder ir? Então, assim, e outra coisa, quando uma mulher chega e se chega a uma situação, um status de liderança, por exemplo, um homem tem que sair. Um homem vai ter que sair, vai ter que deixar o seu lugar, né? E como é que o homem reage a isso, né? A gente tem uma série de desafios aí, sabe, Margarete? A gente tem que pensar também um pouco na masculinidade tóxica, que foi uma coisa que tu falaste muito bem ali quando fizeste um comentário sobre a nossa live, quando a gente foi fazer um comentário, tu falaste, né? Que você acredita que talvez um dos grandes problemas e a raiz do problema seja justamente tratar e lidar com masculinidade, né? Por que os homens ainda são ensinados quando eles são crianças, por exemplo, você chega num ambiente, aí você vê uma menininha lá, ai que bonitinha, que fofinha, olha só que comportadinha, aí essa menina é um doce, comportadinha. Ai, olha só esse menino, que arteiro, né? Ele é um danado, ele é um safado, ele é um arteiro. Quer dizer, já começa por aí, né? A gente mesmo deseduca. Na verdade, a gente acaba deseducando, né? Então, assim, não necessariamente é culpa do homem, mas é uma sociedade que constrói uma linguagem, é uma Uhum, uhum. sociedade, nós somos partícipes dessa sociedade, partícipes dessa linguagem, e que muitas vezes a gente não se dá conta, que a gente acaba criando essas figuras e a gente acaba construindo e replicando esses modelos de machismo e, sem dúvida nenhuma, vão redundar numa necessidade masculina de ter posse, de ter propriedade. E aí a mulher vira propriedade também. Não basta ter, porque aí para o homem ser bem sucedido, ter uma casa, pagar um salário, né? Ganhar um bom salário, ter um carrão, né? E até que, enfim, e além disso tem que ter uma mulher, tem que ter filhos. E ele acha que tudo isso é propriedade, porque ele é educado a ter propriedade. Assim como a mulher é educada para servir, para ser subversiniente, desculpa, o homem também é educado para isso, não é? Ó, a Marta Neck, eu acabei de ver que acabou de entrar uma querida presidente da Comissão da Mulher de Braço do Norte, é uma entusiasta também, está fazendo um trabalho lindo lá na Comissão da Mulher Advogada de Braço do Norte. Eu não estou entrando... Ó, a Lília Gabiati, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada lá de São Miguel do Oeste, olha só a tua audiência. A minha mãe Olha que linda também está maravilha! aqui. Olha, minha mãe, a minha amiga Suzara, que eu amo, também está aqui, ó, tá vendo?
Elas vieram por minha causa, tá? Ah, poxa, como é que tu faz isso comigo, Rejane, no meio da live? Eu Ó, a aqui com a... Aline também. Minha amiga Ó, o Aline. Richard, não, o Richard veio por minha causa, o Richard. Não, o Richard disse que gosta de mim também, então ele veio por minha causa. Ah, Tô brincando. Ó, gente, isso é uma brincadeira, tá? amada, imagina, Mas assim, querida. mas Ô, assim, Rejane, políticas públicas para enfrentamento. O que é que tu sugeres? tem tanta coisa que pode ser feita, né? Eu. Masculinidade tóxica preventiva. Isso aí nós precisamos urgente. Ó, o Richard está rindo, mas está dizendo que sou eu. É um código para nós. A gente precisamos urgentemente que os homens se convençam que eles precisam fazer terapia em grupo, entre eles, para trocar experiências. Já tem grupos aqui em Florianópolis, tá? Grupos privados, quer dizer, o Estado ainda não está investindo nisso. É uma Então, o que pena. que tu pensas, o que que tu achas a respeito disso? Eu penso, né? Eu penso, na minha opinião, Margarete, o Estado, ele pensando também numa das problemáticas em relação à violência contra mulheres, está muito relacionada à omissão do Estado, na minha opinião. Inclusive, eu escrevi um artigo agora, no dia em que a Lei Maria da Penha completou 14 anos, em que eu falava justamente isso, da omissão do Estado. E essa omissão do Estado, para mim, ela se revela sobre várias formas. Uma delas foi que, no último dia 17 de julho, num encontro que foi realizado pelas Nações Unidas, onde justamente em razão desses dados estarrecedores em relação à violência contra mulheres no mundo inteiro, não só no Brasil, e a precarização das mulheres, porque as mulheres também são maioria na informalidade em razão da pandemia, têm sofrido mais também em razão da impossibilidade de aulas, né? As crianças estão sem aula, então as mulheres acabam também tendo que ter essa sobrecarga do cuidado dos filhos. Então, assim, por toda essa fragilização das mulheres, a Organização Mundial, a ONU resolveu então fazer uma reunião para discutir políticas para que beneficiassem mulheres e meninas, né? E para nossa tristeza, a nossa chancelaria, né, a comitiva do Brasil foi com a disposição de promover emendas contrárias às políticas das mulheres. Então, políticas de prevenção à saúde, né? Enfim, são várias. Aí você pode imaginar assim, é um pacote, né, enorme, né, que trata aí dos direitos das mulheres, né? Infelizmente, o nosso país foi disposto a se aliar com países como a Somália, né, a Líbia, né, a Mauritânia, né, a Rússia, Catar, Arábia Saudita, e com essa disposição, para não ficar tão feio, o Brasil acabou se omitindo da votação. Para mim, na minha opinião, isso é uma sinalização clara no mínimo, do descrédito ou da pouca importância que o governo federal ele dá em relação às mulheres e a necessidade de se ter políticas claras em relação a elas, né? Esse seria, né? E aí quando a gente vem assim, a gente traz essa questão, por exemplo, a gente deveria ter hoje, né, 27 casas da mulher brasileira no Brasil. Nós tínhamos 27 casas. Dessas 27 casas, hoje nós só temos duas Meu. que estão aí, que são mantidas. E veja, para quem não sabe, a Casa da Mulher Brasileira é um modelo que foi pensado com a Lei Maria da Penha, que seria assim, quase que como se fosse um castelo de proteção da mulher, porque ali dentro desse ambiente você tem não só o acolhimento da vítima de violência, mas você tem Ministério Público, você tem um juiz, você tem a assistência psicológica, você tem o advogado, você tem aí a possibilidade também de ter uma guarda do seu filho, né? Essa proteção, assistência médica. Então, assim, é quase como se fosse um castelo de proteção aos interesses da mulher. Hoje no Brasil, nós temos só duas casas. E o dado mais estarrecedor é que não é por falta de dinheiro. Porque, segundo o Tribunal de Contas da União, de 2015 até 2019, os investimentos em políticas públicas para as mulheres caiu em 80%. No último ano de Nossa, 2019, o Brasil não investiu, o governo federal não investiu um único real em qualquer política pública destinada às mulheres. Aí eu volto a dizer, quando eu falo em política pública, eu estou falando de saúde da mulher também, né?
Então, assim, de campanha, até campanha de câncer de mama, nada Principalmente disso. saúde reprodutiva, né, Rejane? Especialmente Principalmente saúde. a questão da saúde reprodutiva, a questão da saúde, né, a saúde, enfim, todo esse universo que a gente precisa falar sobre a questão da saúde da mulher. Então, quando você se depara com essa situação, você começa a imaginar, ou pensar, pelo menos de uma forma assim, que fica muito evidente, que há aí uma despreocupação clara das autoridades em relação às mulheres. E o que mais choca é o que, como eu falei, não é falta de dinheiro, porque, né, quando você faz uma previsão orçamentária, aquele dinheiro ele tem que ser usado para aquilo. Então, o dinheiro está lá. Falta só vontade política de usar. Né? Falta Aqui, só. Rejane, ó, a doutora Flávia está aqui, ó, na Grande Florianópolis, só Florianópolis tem delegacia especializada, a DPCAM, em violência contra a mulher, só. São Na José região tem, né? São José tem uma delegacia especializada que é ali no Cobrasol e que assim, eles são muito eficientes, eles são muito prestativos. Aliás, aqui a gente tem, né, uma delegacia que é ali na Agronômica, e em São José a gente também tem. Eu já fui várias vezes, então o atendimento ali é um atendimento diferenciado. A doutora Patrícia Zima, que está à frente, né, das regionais, Sim, sim. é uma aguerrida, é uma incansável mulher em relação né, a esse enfrentamento. A gente tem Sim. uma ausência de investimento estatal absurdo, então assim, a gente tem delegacias que não são montadas, que não são preparadas. Né? A Polícia Civil é carente de instrumentos e de preparo, né, para poder acolher essas mulheres, então a gente tem uma deficiência muito grande. Assim, só para imaginar que um agente, por exemplo, quando vai receber uma vítima, muitas vezes ele nem lançar a informação adequada no registro, lá no boletim de ocorrência, muitas vezes ele lança, porque ele pode lançar, por exemplo, aquilo ali como uma agressão, como uma tentativa, alguma coisa que não necessariamente vinculada à violência de gênero. Então, falta preparo, falta investimento, muito investimento público, né, em relação às questões das mulheres, né? E aí, assim, a gente tem alternativas que são baratas, né? Então, assim, por exemplo, no ano passado, nós firmamos, a OAB firmou junto com a Polícia Militar, e que infelizmente acabou ainda não se efetivando em razão da pandemia, mas é que um projeto de educação nas escolas. Então, assim, a gente precisa fazer essa formação. Essa ideia equivocada de que as escolas não devem tratar gênero, não devem ensinar sobre gênero, na minha avaliação, é equivocada, porque isso diz respeito à saúde do indivíduo. Você precisa explicar para a menina e para o menino sobre o corpo dela. Então, eu ia chegar nisso agora, abuso sexual das meninas. E se tem, algo que tem que ser falado, é gênero e sexualidade já no ensino fundamental, para que, por exemplo, as meninas, aquela menina que foi agora, que foi um caso que teve muita repercussão, ela não sabia o que era partes íntimas. Margarete. Ele tocou nas suas partes íntimas. Então, quando a menina não tem noção, né, Rejane? Tu imagina aos 6 anos, ela não tinha noção, aos 10 ela já poderia até ter, coitada, né? E segundo a gente tem acompanhado aí, ao que parece, não era só aquele tio que abusava dela, tinha um avô e um filho do avô. Olha, hoje... Isso é muito pesado. Assim, eu estava assistindo, antes que tu discorra sobre isso, eu estava assistindo a matéria na Globo News do diretor do hospital lá do Recife, que trata só sobre esses casos, né? Ele disse que toda a semana entram 2 crianças, não é nem adolescente, crianças grávidas. Margarete, assim, ó, falta muita informação da população, mas tem muita omissão da população em relação a isso. Como eu disse, a gente tem um problema cultural muito sério, muito grave, que a gente precisa ter mais lives como essa, então parabéns até pela tua iniciativa novamente, porque Obrigada. existe quase como um consenso de que, especialmente em algumas regiões do país, em que há uma permissão da criança ser abusada quando criança, quase como se fosse uma iniciação. Para se ter uma ideia,
53% dos estupros no país são praticados contra menores de 13 anos. Não só meninas, mas meninos também, né? Então, assim, é claro que a grande maioria são meninas, né? Então, assim, isso é estarrecedor e inacreditável, porque 53% dos estupros são praticados contra crianças. Contra crianças. O que aconteceu com essa menina, para mim, assim, hoje eu estava conversando com uma colega e eu dizia para ela que, assim, eu já não sei mais o dia que eu vou acordar e eu não vou assistir, eu não vou ouvir, ou não vou assistir, ou não vou ler alguma notícia que seja assim inacreditável, quase como se fosse a chamada fake news, né? Porque todo dia a gente ouve, a gente sabe de alguma coisa estarrecedora que Então, acontece. só uma pergunta, gente. Tu achas que isso não ocorria? Ou a gente tem que estar sabendo agora? Não! Isso já acontece há muito, muito, muito tempo, né? Aí, como eu falei lá no início, com a informatização, com a tecnologia, com o avanço tecnológico e a toda essa possibilidade, toda essa informação que chega para a gente muito rápido, muito fácil, o que aconteceu lá em Beirute, 10 minutos depois, nem 10 minutos depois, o mundo inteiro já estava sabendo, né? Então, assim, o que aconteceu com a menina assim, aconteceu, todo mundo já sabia, já tinha conhecimento do que estava acontecendo, a gente está acompanhando quase que ao vivo, a gente está acompanhando ao vivo o que está acontecendo, né? Então, infelizmente, a violência contra crianças, e especialmente contra meninas, é um mal que a gente não pode se omitir. Porque, vamos lá, se essa menina estava sofrendo violência desde os 6 anos de idade, morava com os avós, e não era só um tio, que é o que está aparecendo, agredia, abusava dela, né, e violentava, e mais, será que ninguém nunca viu? Será que... E assim, não tô aqui agora, também não é o momento de a gente pensar em culpados exatamente. Sim, Ao contrário, o sim. nosso momento me Não, parece que a gente... Rejane, eu gostaria que tu fizesse esse questionamento, que eu fiz esse questionamento no Instagram, num grupo de feministas fervorosas, digamos assim. E eu vou te fazer uma pergunta que até agora eu não estou sabendo, não sei se tu sabes. Ela não era criada pela mãe e pelo pai? Não, ela era criada pelos avós. E assim, mas assim, os dados eles mostram, os estudos mostram que a maioria dessas crianças, elas são violentadas, às vezes pelo avô, às vezes pelo tio, às vezes pelo irmão, pelo primo. É uma coisa, doentio. Mas eu repito, isso não é de hoje. Isso, infelizmente, é uma realidade talvez desde que o mundo seja mundo, mas até quando a gente vai suportar esse tipo de coisa? E me parece que o pior não seja suportar esse tipo de coisa. É a gente continuar entendendo que a mulher e a menina são as culpadas. Então, assim, a gente não vai entrar aqui na discussão e nesse embate Óbvio, óbvio. de ficar discutindo se eu sou a favor ou contra o aborto. Não é isso. Embora eu, pessoalmente, particularmente, entenda que meu corpo, minhas regras. Então, eu tenho que ter aí o direito de decidir sobre o meu corpo, né? E, enfim, mas eu não vou entrar nessa discussão. E respeito e vou defender também, claro, um debate respeitoso. Quem pensar Tem que diferente... descriminalizar o aborto. Vai fazer quem tiver que fazer. Isso é uma questão assim, pessoal. mas assim, Né? sem a gente entrar nessa seara, o problema não é esse. O problema é toda Não essa é esse o questão. problema. Não, a Não é. questão toda foi, bom, uma menina de 10 anos que foi agredida, ou foi agredida desde os 6 anos de idade, Meu Deus. e aí ela engravida, ela tá correndo risco de morte, e ainda sem pensar em todas as repercussões psicológicas danosas para essa criança, né, que vai carregar aí pro resto da vida, sem dúvida nenhuma. Ela ainda ser apontada como assassina. Ai, não, né? Ai, não. Então, Ah, não, não. Isso aí. aí a gente volta para aquela mesma situação em que eu falava sobre a cultura do estupro. O que é a cultura do estupro? É você entender que o responsável pela agressão e pelo assédio é a mulher.
Porque, você tava de saia curta. Porque a menina tava de perna aberta sempre. Porque ela era muito carinhosa. Porque ela ficava se esfregando em mim. É sempre ela, né? Então, assim, ela é assassina. Então, ela tem que manter essa criança, porque esse serzinho indefeso. Não tô entrando na Meu discussão Deus! se é possível ou não é possível. Não, eu sei. Mas eu tive que ler, eu infelizmente tive que ler isso, inclusive, de uma deputada que escreveu isso, que eu sou absolutamente contra, porque tadinho do ser inocente, que não tem culpa. E essa criança de 10 anos, ela tem culpa? Não, eu li um comentário dessa, eu acho que é a mesma, talvez, que disse o seguinte: há 10 anos ela já sabia o que que era, ela podia estar gostando. Putz, aquilo ali foi um soco no meu estômago. É. Então, a gente precisa, eu penso que assim, que nós, né, que somos seres pensantes, que temos alguma condição de debater de uma forma civilizada, de uma forma adequada, esses assuntos, a gente precisa se manifestar. A gente precisa, pelo menos, esclarecer. Então, você, advogada, Margarete, e eu, advogada, a gente precisa dizer: olha, eu não estou aqui para defender a legalização do aborto, mas eu preciso dizer que o aborto no Brasil, ele é sim permitido e autorizado em 3 situações. Então, quando há risco de morte para a mãe, para a gestação, para a mãe, que é o caso da menina, foi constatado, foi diagnosticado isso. Quando a mulher é vítima de estupro, que foi o Sim, caso, ou quando a criança, né, o feto é anencéfalo. Então, essa menina, ela preencheu, vamos dizer assim, os requisitos legais para poder submeter isso. E mais do que isso, né, há relato de que quando esse assunto, porque se descobriu que a menina estava grávida, porque ela começou a sentir dores abdominais, foi levada ao médico, e aí, nossa, essa menina está grávida. Como? A menina de 10 anos? Ficou todo mundo... Aí, como diz o outro, né, popularmente, a casa caiu. Nossa, mas como? Enfim, aí ela foi atendida e essa menina ficou descontrolada, porque imagina quando descobrir, eu tô grávida e agora eu, uma criança, sei lá, eu nem sei o que pode passar na cabeça de um ser humano, ainda mais de uma criança numa situação como essa, assim, eu não consigo imaginar mesmo, assim. Então, eu penso que é o momento da sociedade repensar valores, repensar que mundo é esse que a gente está vivendo. Todos já estamos sofrendo muito em razão da pandemia, já estamos sofrendo muito em razão do distanciamento social, de todas as dificuldades econômicas, de toda a recessão que o mundo está enfrentando e vai enfrentar certamente em razão da pandemia, mas, sobretudo, a gente repensar a questão dos valores humanos, né? Então, antes de você ficar apontando o dedo para alguém ou apontar o dedo na ferida de alguém, você fazer uma autoanálise. Se é isso mesmo, tem é, cabimento nisso, pensar numa crueldade dessa? Então, a gente é um momento assim de extrema reflexão que eu penso que a gente precisa fazer, Margarete. então, Ó, é a isso que Adriana, nós- a Adriana é uma grande amiga, ela é diretora também lá do grupo de mulheres empresárias da CIF. Olha, a gente está muito chique aqui, está muito chique. Doutora mas Carolina eu, Rasmussen, ó, doutora Carolina é Rasmussen, é presidente da Comissão de minha Prerrogativas fofinha, da OAB, elegantérrima, elegantérrima. elegantérrima, Carol, querida. inteligentíssima. É, Regiane, nós temos 10 minutos, eu queria falar sobre. É que é e não é, né? Abrange aqui o nosso tema. Tu mesmo comentou, né, em que a população fundamentalista, né, religiosa fundamentalista, porque nem todos os católicos, nem todos os evangélicos são fundamentalistas. Mas aqueles, né, que foram para a frente do hospital chamar aquela criança de 10 anos. Tem uma fã tua aí, Rejane, ó. Ai, minha amiga Vivi, minha amiga do coração, que eu amo, é uma mulher. Oi, Uma mulher que Vivi, eu tenho tudo uma bem? Eu sou admiração. Margarete, amiga da Rejane. Eu tenho uma grande admiração por ela. Viviane Legal. Teixeira, lá da Barra da Lagoa. Da Barra da Lagoa, coisa boa. Só tem gente boa na Baixinho, Barra da Lagoa. só, né? Só. O dia que eu for convidada para ir para a Barra da Lagoa, né, Tá. agora, depois, tá? Tá. Então, ô, Regiane,
aquelas pessoas que foram lá para frente do hospital no qual a menina estava internada, que gritavam lá que ela era assassina, e que estavam com o rosário rezando, e, enfim, foram, né, influenciadas, não, como é que eu vou dizer, foram insufladas a tomar aquelas atitudes ali dantescas para mim, né, que não passa disso. Tu achas que a nossa sociedade hoje, Rejane, agora, ainda aproveitando esse momento de pandemia que nós vivemos, tu achas que a nossa sociedade ela está se transformando e de uma forma célere demais, no sentido de que nós vamos avançar, porque avanços estão ocorrendo, nós vamos continuar avançando, ou infelizmente, as pessoas fundamentalistas que utilizam uma lei de 3.000 anos antes de Cristo, né, que os costumes de 3.000 anos antes de Cristo, a lei mosaica tem 3.000 anos antes de Cristo. Então, que utilizam essa lei, que na época os costumes eram aqueles, para algumas coisas, para o que interessa, né? Existe uma hipocrisia reinante aí, uma hipocrisia muito grande. Tu achas que nós temos condições de avançar mais ainda, ou tu achas que nós vamos ter algum retrocesso pós-pandemia diante de tudo isso? Aumento de feminicídio, abuso sexual, o alcoolismo exacerbado entre os casais, as separações cresceram, os divórcios cresceram nos casamentos, as mães e os pais não estavam tendo paciência com as crianças, porque estavam dentro de casa, estavam acostumados. Toda essa situação familiar que envolve bastante a tua área, que é a área da família, o que tu achas que pode passar aí um liquidificador nisso? O que tu acha que vai acontecer pós-pandemia com toda essa alteração de costumes? Vamos lá, primeiro eu faço família também, né? Já tem bastante tempo, porque fiz estágio muito tempo, então é uma área que eu me dedico muito, gosto muito, sempre tem muita coisa que vem para mim assim, e eu gosto realmente muito, mas eu faço outras áreas também, né? A minha especialidade é direito do trabalho. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito, assim, como é que eu vou te dizer? Eu procuro, embora eu tenha um emocional muito, muito forte, né? E eu sempre, eu acabo pautando até algumas escolhas da minha vida muito, muito agora me faltou a palavra, mas, enfim. Eu procuro racionalizar algumas coisas e eu não tenho, assim, não tenho muita esperança em relação a isso. Eu sou muito realista, procuro ser Não realista. tens? Assim, é claro que eu quero me manter otimista, porque a minha natureza é de uma pessoa otimista, sempre. Então, todos os dias eu acordo e o que eu mais tenho feito na minha vida ultimamente vou viver o hoje. Então, eu acordo hoje com uma ideia de fazer o bem hoje. Eu, assim, Deus, agradeço pela noite de sono, agradeço por todo o conforto, agradeço por estar aqui, estar com a minha família, pelo alimento, pela saúde. E que eu tenha a oportunidade de ser útil a essa humanidade de algum modo, né? Ou com o meu saber, ou com a minha alegria, ou com aquilo que eu posso entregar. Eu realmente faço isso todos os dias. Então eu vivo um dia após o outro. Mas a humanidade ela vem caminhando para um cenário muito cruel. E é uma crueldade muito rasa. Não é uma crueldade por uma necessidade, porque a gente hoje tem estrutura, a gente tem conforto tecnológico, inclusive, para que a gente não precise viver essa crueldade toda, né? Então, como a gente falava ali sobre valores, é urgente que a gente faça uma revisão de valores, mas eu não tenho, assim, esperança de que após pandemia, como todo imaginava, tudo vai ficar bem. Ao contrário. Eu penso que o rescaldo da pandemia vai ser mais violência, vai ser mais opressão, vai ser mais autoritarismo, mais intolerância religiosa, intolerância política, mas o que eu vou fazer e o que eu conclamo a que todas as pessoas que estão nos assistindo façam do mesmo modo, que são pessoas extremamente inteligentes, como a Luciana Boing, que é uma psicóloga que eu tenho uma grande admiração, uma grande amiga também, e é um ser de muita luz, possam estimular ou servirem de inspiração no seu entorno, entende? Então, assim, cada um faça a sua parte. Então, assim, que as pessoas elas tenham a noção de que não precisa ter medo ou serem aliciadas em razão do medo por alguma razão. Então, assim, cada um tem que viver do seu jeito, com a sua identidade, com seus valores, sem medo de ser feliz, né? E acreditando sempre no melhor.
Então, talvez com isso a gente consiga. Então, assim, buscar valorizar aquilo que está do seu lado, sabe? Sem medo de que, porque agora a pessoa está falando desse jeito, eu vou falar a mesma coisa. Se eu não falar assim, se eu não manifestar assim, eu vou ser cancelado, como dizem, né? E assim por diante. Então, assim, ainda que, muito racionalizando, eu não tenha grandes esperanças de que as mulheres alcançarão a posição que eu desejo, que eu espero, de igualdade, de equidade, melhor dizendo, é equidade, não é igualdade, é equidade, porque nós somos diferentes, né? Mas precisamos ter as mesmas condições, as mesmas oportunidades. Que a gente tenha um mundo mais pacífico, sem essa loucura toda, sem essa crueldade toda que a gente está vivendo. Ainda assim, eu penso que cada um tem que fazer a sua parte. A gente precisa. É urgente que cada um faça a sua parte. Que cuide do seu entorno. E que tenha muita responsabilidade naquilo que faz. Desde quando sai de casa, quando acorda, até pensar naquilo que vai ouvir, naquilo que vai replicar. Então, em relação à violência, por exemplo, eu falo pro meu marido, às vezes, né? A gente tem uma grande estudiosa que ela fala muito sobre isso, que é sobre os grupos de homens e tal de WhatsApp, que são grandes centros de reverberação do machismo, né? Que tem ali muita piadinha, muita fotinha, assim, grupo de homem, com todo respeito aos homens que estão nos assistindo agora, mas se você vai abrir, desculpa, é só foto de mulher pelada, piadinha, assim, de cunho sexual e coisas do tipo, e a gente fica pensando, mas por quê? Será que eles só pensam nisso? Será que eles não fazem outra coisa? É claro que não. É que são educados para serem assim. É que são educados para pensar. E se pensarem diferente, alguém vai apontar o dedo e vai questionar. Mas por que você está fazendo esse discurso? E eu digo para eles, faça a tua parte. Diga mesmo que alguém te questione, né? Porque ninguém tem que questionar a tua sexualidade, a tua masculinidade. Se alguém te questionar, diga mesmo que, poxa, para quê? Por que o ambiente é para isso? Sabe? Porque quando você silencia, você se omite, você reverbera, entendeu? Então eu penso que cada um tem que fazer a sua parte no seu entorno. Muito bem, doutora Rejane, estamos chegando no nosso finalmente. Quero te agradecer. Deu certinho, só que eu queria muito mais, foi muito rápido. Foi. Muito rápido, muito bom. Tu consegues esclarecer de uma forma muito gostosa, muito leve. Gratidão mesmo por teres aceito o convite. Foi uma honra para mim, um grande prazer. Eu sou um pouquinho mais otimista. Eu acho que nós vamos aprender. Se nós vamos ser felizes com o aprendizado, isso já é outro detalhe. Mas mesmo assim, é o que eu desejo para que todos nós possamos aprender nesse momento muito difícil que nós estamos passando, de todas as espécies de violências e com uma pandemia sobre a cabeça. Rejane, muito obrigada, querida, viu? Deixa eu só, eu trouxe uma frase, Margarete, que eu queria ler. Manda que a gente não está rolando o reloginho ainda, pode falar. Eu queria ler essa frase porque ela fala muito sobre mim, ela fala muito sobre você, e ela fala muito sobre as mulheres maravilhosas que estão que estão nos assistindo aí, e que fala muito sobre esse momento também e sobre esse episódio dessa menina, né, do Espírito Santo, né, que é uma frase de Simone de Beauvoir que diz assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Eu me mantenho vigilante, já me mantive, continuo me mantendo hoje. Meu compromisso, o meu propósito é continuar me mantendo vigilante. E eu tenho a certeza que o teu compromisso também é esse, de muitas mulheres que estão nos assistindo aqui. E eu conclamo que os homens que estão nos assistindo e que estão no nosso entorno façam o mesmo. Pela amorosidade, pela melhora da humanidade, porque nós, as mulheres, os direitos das mulheres sempre são e serão questionados. E não são permanentes, então a gente tem que continuar. Perfeito. Perfeito, muito obrigada. Pessoal, olha, a minha live fica 24 horas no feed do Instagram e vai subir para o YouTube depois de 24 horas. Então, Margarete Fernandes, ela fica lá... Margarete, deixa eu mandar um beijo para minha mãe, eu já mandei, não quero. Eu vi ela Claro, mãe, minha mãe é uma mulher sensacional, mãe. Só podia, né? A Cinéia é maravilhosa, tá aqui minha amiga.
Olha, mãe da Rejane, que eu não sei o nome, parabéns por essa filha maravilhosa. Agora o reloginho começou. Gente, um beijo. Muito Obrigada de obrigada. coração pela Obrigada. oportunidade, tá? Obrigada. Nada, querida. Tchau, tchau. Tchau.